Namastê. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos de volta com os nossos vídeos. Nossa pausa temporária foi necessária porque eu precisava meditar, precisava orar e precisávamos planejar os nossos próximos passos a partir daqui. Uma das coisas que mudou, que vai ficar um pouco diferente, é porque nós não iremos postar todas as semanas 2 vídeos. Nós postaremos semanalmente, mas nem todas as semanas nós iremos postar 2 vídeos, porque existem muitas situações que estão exigindo a minha atenção. Infelizmente sobra pouco tempo para planejar o conteúdo dos vídeos e gravá-los. Mas semanalmente nós vamos postar vídeos no canal e voltaremos a postá-los também na página Aleph Hofer. Outra coisa, nós vínhamos tentando construir um resumo dos 52 dias, mas estava uma coisa meio chata de fazer e que ficaria chato para vocês também. Então, ao invés de procurar resumir o assunto falado nos 52 dias, eu resolvi construir a coisa de uma maneira mais dinâmica e mais direta. Então, a partir desse vídeo, como você já sabia, eu já tinha avisado, e você está vendo aí no título, Dat, a marca da besta, eu vou tentar expor do modo mais direto e mais claro possível as doutrinas da teose, em que nós acreditamos e por que acreditamos. Então eu vou tentar eliminar um pouco das aparentes contradições que surgiram ao longo do tempo em que eu venho ensinando, para deixar mais claro a proposta do nosso caminho para aqueles que ainda não tiveram essa iluminação. Antes de continuar vendo o vídeo, para que você não se esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, clica no sino para você receber as notificações. Lembre-se, nós não recebemos a AdSense do YouTube. Mas se você clica no vídeo, se você curte o vídeo, você clica e se inscreve no canal, você impulsiona o vídeo, você não só vai receber notificações, como vai ajudar que ele cresça e que ele apareça nas buscas de outras pessoas, para que elas também possam conhecer nosso trabalho que nós estamos fazendo. Ok. O assunto que eu vou falar hoje não é um assunto fácil, não é um assunto prazeroso, não é algo que as pessoas gostam de dizer. E aí elas tentam não dizer de muitas formas. As igrejas evangélicas, a igreja católica, os ditos cristãos, todos tentam não dizer o que eu vou dizer hoje, o que eu vou dizer aqui. Mas é preciso ser dito. Relembrando, para quem ainda não viu, quem de repente está vendo esse é o primeiro vídeo, Dat. Dat significa Desconstruindo o Antigo Testamento. Nesse vídeo nós não entramos nas profundidades do texto, nós não vamos buscar o sod, o segredo cabalístico do texto. Nós olhamos o seu sentido evidente, o Peshat. Ou seja, Peshat significa isso, o que pode ser visto. É também o sentido literal. Nós lemos o texto e tentamos ler com o mínimo de influências doutrinárias, culturais e religiosas em geral, para tentar alcançar o impacto primordial do texto, aquilo que ele primeiro trouxe às pessoas. Então a série Dat tem esse objetivo. Há tempos atrás, quando eu terminei a parte da série Dat que dizia respeito a Abraão, eu prometi uma série Dat sobre Moisés. Ainda não é o início dessa série, eu ainda não vou começá-la agora. Mas esse vídeo Dat já é um retorno a esse assunto. Eu fiz um outro vídeo, eu não vou me lembrar exatamente do título, mas acho que era 666, Moisés e o Templo de Salomão, ou Salomão, uma coisa assim. São mais de 200, acho que são 210 vídeos agora, não me lembro de todos os títulos. Mas se você procurar é algo assim, tem 666, tem o Templo de Salomão. Eu aconselho você ou a dar um pause no vídeo e assistir aquele, ou depois desse vídeo imediatamente partir para ele, porque os 2 vídeos juntos vão te dar uma compreensão melhor desse assunto. Ok? Então vamos lá. Nós vamos usar praticamente, quase que exclusivamente a Bíblia, que é o que nós fazemos na série Dat. Eu vou ler o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 ao 18. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é o número de homem, e seu número é
666. Esse texto, vocês, todo mundo, religioso ou não, conhecedor ou não de teologia, já ouviu esse texto, já se arrepiou com esse texto, já defendeu esse texto, já ouviu as explicações mais variadas sobre ele. Ah, é o www da internet, né, da web mundial, ou o chip que vão implantar e que teoricamente já estaria sendo implantado lá na Austrália, e as bobagens, os absurdos e as besteiras. Obviamente o significado desse texto é muito mais discreto, ele é muito mais sutil, mas é ainda mais importante, e aí nós vamos entrar na questão do nosso grande problema. O texto diz que as pessoas que receberam a marca da besta, se não recebessem a marca, não poderiam comprar e também não poderiam vender. E aí ele diz que para entender isso é necessário ter sabedoria. O número da besta é o número de um homem e o número é 666. Normalmente a leitura do livro do Apocalipse, assim como dos evangelhos, do Novo Testamento em geral, ignora a harmonia interna desses livros. O que é a harmonia interna deles? A harmonia interna deles é o Antigo Testamento. Quando você vê o vidente João vai ao céu e ele vê o trono de Deus, e vê alguém sentado sobre o trono, e vê animais ao redor daquele trono, aquele texto evoca a visão do profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Então é preciso que eu leia o Novo Testamento com o Antigo ecoando na minha cabeça. Ele vê 24 anciões. A maioria dos teólogos diz, são os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, e fazem uns computos meio loucos para chegar nesses 24 anciões. João está vendo o templo celeste. Os 24 anciões, eles são contrapartes celestiais dos 24 turnos de sacerdote que Davi colocou no templo quando o templo foi inaugurado. Davi disse que desenhou a planta do templo e organizou o serviço litúrgico no templo a partir de um modelo celeste que lhe foi revelado. Ou seja, os sacerdotes do templo de Salomão na terra, eles espelhavam esses sumos sacerdotes do templo celestial. Então, como a gente não tem essa harmonia, as pessoas ficam se perguntando o que é o 666. Será que é o nome de Nero? Será que é o nome de algum outro imperador? Será que é o Papa? Será que sou eu? Será que... Quem será o 666? Só que a gente não precisa ir tão longe, a gente não precisa extrair do texto. O texto em si já disse tudo o que ele tinha para nos dizer. De onde nós vamos extrair a revelação daquele que carrega o número 666? Ele dá uma dica, duas dicas. Ele fala sobre comprar e vender, e ele fala sobre sabedoria. Quem é o homem sábio do Antigo Testamento? Quem é aquele homem que ficou famoso por sua sabedoria? Salomão. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, verso 14, veja bem o que está escrito. O peso do ouro que chegava para Salomão anualmente era de 666 talentos de ouro, sem contar o que lhe provinha dos mercadores itinerantes do lucro dos comerciantes, de todos os reis do ocidente e dos governadores da terra. O capítulo 10 inteiro é uma ostentação da grande riqueza de Salomão. Óbvio que essa riqueza é mitológica, nós não estamos discutindo isso, porque senão onde estariam as riquezas, né? Nós não estamos discutindo a validade histórica do texto. O texto passa a enaltecer Salomão, as cargas que ele recebia, que vinham de navios, que vinham de mercadores, o negócio que ele fazia, os reis que ele abasteciam. E esse peso anual que Salomão recebia, de 666 talentos de ouro, era um peso que lhe chegava por meio de impostos. No vídeo em que eu falei de 666, Moisés, Salomão e o número da besta, eu fiz essa associação. Por que é dito lá que não podia comprar e nem vender? A primeira referência que nós temos sobre o sistema estabelecido pela besta é que ele é o sistema econômico mundial. O número 666 não é uma cifra para que eu encontre isso agora. Eu não vou estar com chip na mão, o cara vai passar um leitor lá e vai ler como 666. É coisa de retardado. O 666 ali, ele só está apontando para mim de quem é que o texto está falando. O texto está falando sobre Salomão. Não é à toa que uma das igrejas mais gananciosas, mais materialistas que já apareceu na Terra, a Igreja Universal do Reino de Deus, resolveu erigir um templo a partir do molde
do Templo de Salomão. Não é que Salomão seja a besta, mas a bênção que Salomão recebe vem da besta. Então 666, e a marca da besta é um símbolo da economia mundial. Por isso diz que todos são envolvidos nela. E que aquele que não recebesse a marca da besta ou o número do nome não poderia comprar e nem vender. E aí você pensa, então, como as pessoas são marcadas? Porque o 666 está associado ao peso que Salomão recebia. Em como que as pessoas entram dentro desse sistema e passam a alimentá-lo, comprar e vender dentro dele. Primeiro ponto é que o próprio dinheiro, o dinheiro em si é um poder espiritual. A gente vai ver isso daqui a pouco. A riqueza é ela mesma uma bênção do Deus do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não existem promessas espirituais. Todas as promessas são materiais. Não existe promessa de vida após a morte, não existe promessa de paraíso, de terra reformada. O que existe são promessas materiais. Herdar terra, ficar rico, ficar milionário. As igrejas que pregam isso, elas estão certas. Essa é a bênção do Antigo Testamento. O que o livro do Apocalipse nos mostra é que o sistema econômico tributário do mundo, ele é uma imposição de um poder espiritual, no qual os homens podem se envolver e se tornar parte. E ao alimentar esse sistema, eles são então marcados pela besta. Vamos ver. Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, ele faz uma promessa a Abraão, que é uma promessa que muita gente conhece, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então disse, Yahvé disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Isso é repetido trocentas mil igrejas, né? Mas eu quero focar principalmente no abençoarei, engrandecerei teu nome, te farei famoso. Farei de ti um grande povo, você será a besta de uma grande nação. E te abençoarei. Eu vou te tornar poderoso, um rei, você vai ter um grande povo. Eu vou te abençoar, daqui a pouco a gente vai ver o que é abençoar, e eu vou te tornar famoso. Ele faz 3 promessas para Abraão. Um pouco mais à frente, no capítulo 24 do livro do Gênesis, o servo de Abraão vai procurar uma esposa para o filho dele, para o Isaac. E quando ele encontra o pai da esposa, da que será a esposa, né, de Isaac, ele diz para ele o seguinte, Gênesis 24, versículo 34. Ele disse, eu sou servo de Abraão, e Yahvé cumulou meu Senhor de bênçãos. Lembra, né? Eu te abençoarei. Cumulou meu Senhor de bênçãos. E ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Ou seja, quando ele diz, eu vou te abençoar, ele disse, eu vou te fazer rico. Eu vou tornar você um homem rico. Então ele prometeu a Abraão que Abraão seria rei, prometeu a Abraão que ele seria rico e prometeu a Abraão que ele seria famoso, engrandecerei o seu nome. Essas são as bênçãos do Antigo Testamento. Essas são as promessas. É isso que se busca no Antigo Testamento. Agora, para que uma pessoa alcance isso, para que uma pessoa receba isso, ela precisa obedecer. Ele diz, sai da tua terra, ele falou para Abraão, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o preço, a recompensa por essa obediência seriam as 3 bênçãos que ele fez a Abraão. O livro do Apocalipse diz que a marca da besta é posta na mão e na testa. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. São estes os mandamentos e os estatutos e as normas que Yahvé, vosso Deus, ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra para a qual passais, a fim de tomardes posse dela. E assim temas a Yahvé teu Deus, observe todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Então, primeiro, ele tá repetindo a lei já foi dada. Deuteronômio significa segunda lei. Moisés está repetindo a lei
E ele está instruindo o povo. Ó, estes são os mandamentos, os estatutos e as normas que Yahvé ordenou. Se vocês cumprirem, se seus filhos e netos cumprirem, vocês vão viver muito tempo e herdarão a terra. Ou seja, é uma promessa de ter posse. Vocês terão posse da terra. Vocês vão ganhar a terra. O salário da obediência é tornar-se rico. É tornar-se dono da terra. Ele continua dando orientações. E aí, no versículo 6. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, né? Você vai repetir várias vezes para eles, e delas falarás sentado em sua casa e andando em seu caminho, deitado e de pé. Vai falar o tempo inteiro, até que ele memorize e obedeça. Tu as atarás também à tua mão como um sinal. Quando você lê lá no Apocalipse, foi posto um sinal na mão direita. E serão como um frontal entre os teus olhos. Se você já viu um judeu orando, você já deve ter visto judeus ortodoxos com uma caixinha chamada tefilim na testa, com uma corda na sua mão. É um sinal na mão, um sinal na testa. É esse sinal na mão e sinal na testa aqui. Aquele é um sinal de obediência, né? E esse sinal de obediência é o mesmo sinal de obediência lá do Apocalipse. Afinal de contas, as pessoas trabalham, as pessoas pagam impostos, as pessoas se envolvem no sistema porque elas têm todas a esperança de enriquecer. Todos nós temos. Nenhum de nós trabalha para comer. Nós trabalhamos para comer uma comida. Nós não trabalhamos para vestir. Nós trabalhamos para vestir aquela roupa. Nós não trabalhamos para nos comunicar. Nós trabalhamos para ter aquele aparelho celular. Nós esperamos a riqueza. Ela está gravada dentro de nós. Ele diz que aqueles que o obedecerem e que colocarem o sinal na mão, colocarem o sinal na testa, que é o que eles devem fazer, e depois ele diz, tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A mezuzar, né, que muitos judeus e evangélicos idiotamente têm nas portas de sua casa, elas trazem justamente esse versículo. Ou seja, a marca da besta está associada à economia, ao dinheiro, à promessa de Jeová de enriquecer, tornar famoso e tornar líder ou rei, né? E está ligado à obediência. Porque a marca da besta é dita ali se espalhando sobre todos os homens, de todas as classes, de todos os contextos. Porque mesmo os ateus, mesmo as pessoas de religiões orientais, todas elas estão na mesma busca que todos nós. É o que eu tenho dito, o grande Deus desse mundo tem sido o dinheiro. Na nossa busca pelo dinheiro, sejamos nós cristãos, ateus, evangélicos, budistas, nós estamos todos na mesma busca. Que diferença existe entre pessoas dentro de um escritório que estão todas ali enlouquecidas das 8 às 18, preocupados com fatura, preocupados com metas e preocupados com aumento, com a promoção, porque as coisas estão muito caras, porque tem taxa de imposto em cima das coisas, e preocupadas com a economia e compartilhando informações econômicas. Que diferença há entre essas pessoas, a religião delas? Como isso as afeta? Como que isso muda as coisas? Não muda em nada. Inclusive, eu estou com um texto aqui, eu vou dar o endereço deles para vocês encontrarem na internet. Porque 3 importantes ideais cristãos são considerados pecados pelo judaísmo. É um texto escrito por um rabino. E aqui ele faz um comentário. A primeira coisa que ele fala, o primeiro momento é que ele fala da fé. Diz que o judaísmo não está preocupado com fé. E realmente não há nenhuma promessa no Antigo Testamento, creia. Todas as promessas são obedeça, faça. Você pode fazer e não crer. É o legalismo mesmo, entendeu? Você faz e aí Deus vai enriquecer. Mas aí ele lista um dos pecados que ele diz que é uma virtude cristã, mas é um pecado para o judaísmo. O pecado da pobreza. Então, você procura e você vai saber quem é o rabino. Teve o leiteiro no musical Violonista no Telhado, Fantasia. Se eu fosse rico, no judaísmo esse é um sonho permitido. O dinheiro não é algo para se envergonhar, e justamente porque, segundo observou de forma bem humorada o escritor de língua Yiddish Sholom Aleichem, se você tem dinheiro, torna-se sábio e gentil e pode até cantar. Será? O dinheiro permite a uma pessoa cumprir muitas mitzvot.
Mitzvot quer dizer mandamentos. É claro que, como qualquer outra coisa, pode ser mal usado. Mas o dinheiro não é a raiz de todo o mal. Está citando aqui Paulo, né? Paulo não diz que o dinheiro é, mas diz que o amor ao dinheiro é. É a fonte de incontáveis bênçãos quando utilizado da forma correta. Restaria a pergunta, o que é utilizar o dinheiro de forma correta? Quem utiliza o dinheiro de forma correta? Será que nós não dizemos que vamos utilizar o dinheiro de forma correta para justificar a nossa ganância e a nossa busca pelo dinheiro? Vamos lá. O cristianismo idealiza o voto de pobreza. Veja só, idealiza, né? Quer dizer, uma coisa totalmente improvável. O Novo Testamento diz, é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. No judaísmo, a pobreza não é glorificada como algo bom e a riqueza não é considerada um pecado. Só que ele começa, o título é o pecado da pobreza. Os judeus no Antigo Testamento só foram pobres quando desobedeceram a Deus. Pobreza é sim, no judaísmo, um indício, um sinal de que você está desagradando a Deus, porque afinal de contas a bênção de Deus é riqueza, fama e poder. Né? Isso é o que ele deu a Salomão, mais do que a todos. A fama, o poder e a riqueza são destacados muito poderosamente lá em 1 Reis capítulo 10, e ele fez isso com todos os outros. Aí ele comenta, Deus abençoou Abraão com todas as coisas. Abraão era um homem rico. É por isso que ele foi capaz de convidar estrangeiros, alimentá-los, vesti-los e então aproximá-los de Deus. Isso aqui é exatamente o que é dito na Igreja Universal. Que se você tiver uma vida desgraçada, se você tiver uma vida destruída, como é que você vai glorificar Deus? Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, mas você tem um Deus tão grande e vive na miséria. Esse é o pensamento que impregnou as mentes. A marca da besta é extremamente sutil. O poder da besta está penetrando em todas as nossas mentes. É por isso que hoje você vê esses simpósios desses gurus dos negócios, né? E eles falam ali como deuses, né? Como é que eles conseguiram transformar seus ambientes e fazer com que suas vidas ficassem perfeitas. E eles vendem livros. Outro dia eu estava pensando sobre isso, estava no ônibus, porque eu não sou rico, né? Tem os carinhas da escolinha do Luminoso lá, eles se aborrecem com isso. Porque o cara vive passando aperto com dinheiro. Prefiro passar aperto com dinheiro do que andar com vocês. Mas enfim, eu estava no ônibus, porque eu não sou rico, e aí estava um cara com o livro O Poder da Ação. Como fazer as coisas acontecerem na sua vida. Quer dizer, há um evangelho, há uma pregação, há uma mensagem sendo dita, sendo falada, que pessoas de todas as classes e religiões absorvem. É um poder ilusório. Um judeu deve esforçar-se para ter posses. Aí você entende, né? Não preciso dar muitos detalhes, mas você entende. Qual é a máxima do judaísmo? Ganhar dinheiro. Essa é a promessa de Deus. Foi isso que Deus mandou eles fazerem. O judeu não vai zelar pela lei e guardar os mandamentos porque ele ama a Deus, mas porque ele quer ficar rico e ele acha que é o que Deus quer que ele faça, e dominar a terra. Uma vez que ele as obtenha, deve guiar-se pela lei judaica para fazer caridade e transformar suas bênçãos em uma bênção para a humanidade. Bem vago mesmo, né? O que é uma bênção para a humanidade, né? Mas enfim. Essa é a bênção do Antigo Testamento. Por isso que Salomão escreveu nos Provérbios, Deus enriquece e não acrescenta dores. A Salomão não acrescentou dores mesmo. Porque o que Salomão recebia era tributo. Quando Salomão morre, o reino dele é dividido justamente porque os tributos que Salomão impôs ao povo eram altíssimos. Salomão devia ser presidente do Brasil. Né? Impostos pesadíssimos, o povo não aguenta mais. Então é assim que a riqueza acontece. Vamos lá, gente. Ninguém enriquece sem tirar de outro. Não temos riquezas ilimitadas no planeta. Não tem nenhum milionário nesse mundo perdoado, inocente. Não tem nenhum rico que não precisou subtrair horas dos seus funcionários, que não precisou colocar pressão em cima de pessoas que às vezes até adoeceram para que ele pudesse enriquecer, aumentar seu patrimônio. Não tem como pessoas serem donos de terra, como tem acontecido lá em Israel, sem que outras pessoas fiquem sem terra. O mestre aí é comunista, o papo dele aí, daqui a pouco ele vai vestir a camiseta da militância. Pelo contrário, essas militâncias existem justamente como uma reação também satânica à marca da besta. O comunismo, o socialismo não abre mão do capital. Ele só propõe que o Estado, o partidão, domine o capital. Ou seja,
Né? Você deu um banho no porco, mas ele continua porco. O porco capitalista mesmo. Você deu um banho nele e ele continua porco. Não é possível resolver o problema se nós não atacarmos a raiz dele. Voltando ao livro do Apocalipse, aquele texto em que a besta aparece é o capítulo 13. As pessoas são marcadas pela besta. Glorificam a besta. E no capítulo 14, capítulo seguinte, aparece o Cordeiro no Monte Sião, e com ele também estão pessoas que têm o nome dele e de seu pai na testa. Esses são os escolhidos. Eles são descritos ali no número de 144 mil. Esse número também é um número simbólico. Não vou discutir o número simbólico agora de onde ele vem, porque a gente estenderia demais. Então, daqui a pouco o vídeo está com 2 horas. Eu ainda tenho coisa pra cacete pra falar. Mas esses homens e mulheres, eles são pessoas que foram marcados e tirados do poder das trevas. Diz que eles são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Jesus havia dito, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. O que é que o Novo Testamento fala sobre isso? A bênção de Jeová, a bênção da riqueza, a bênção do poder. Em primeiro lugar, vamos ver Jesus falando no livro de Mateus. No Evangelho de Mateus, Jesus prega o Sermão da Montanha. E uma coisa que marca o Sermão da Montanha é que ele está desdizendo a lei de Moisés. Várias vezes ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não perjurarás. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo. Ele não diz, vocês ouviram o que os rabinos ensinaram. Vocês viram o que os fariseus disseram. Ele diz, também não diz, vocês leram o que estava escrito na lei. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito. E o que foi dito por Deus. Ou diretamente, ou através de Moisés, por exemplo, no livro de Deuteronômio. Jesus está frontalmente se colocando contra a lei antiga. E nesse processo de colocar-se contra a lei antiga, Jesus fala algumas coisas que normalmente nós não prestamos atenção. Veja só. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler uma sequência de textos e aí você vai entender o sentido deles, porque esses textos são jogados para nós sempre de modo aleatório. Versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui Jesus não está combatendo a riqueza em si. Embora ele está combatendo a riqueza, isso é impossível. Você não tem como chegar para mim e falar assim, cara, eu sou rico, mas eu não sou apegado ao dinheiro. Ninguém é rico sem ser apegado ao dinheiro. Para você ser rico, você tem que gastar tempo ganhando dinheiro. Você tem que gostar de dinheiro. Não existe isso. O que Jesus está dizendo, e essa é a tônica do ensinamento de Jesus. Aonde está o tesouro? Onde estão as coisas que são importantes para nós? Nosso coração está lá. Não é coração sentimento. Coração para o judeu é o centro da decisão. Você vai decidir o que vai fazer, o que não vai fazer, onde você estará, com quem você estará a partir do teu tesouro. Jesus diz que se o teu centro de decisão estiver onde o tesouro se desfaz, que pode ser roubado, que pode ser tirado num plano econômico, que pode desaparecer por causa de alguma crise mundial, como a que aconteceu em 2008, você não vai ter paz. Você vai ser agitado de um lado para o outro. Não é essa a vida da humanidade. Mas percebe, Jesus está frontalmente atacando a bênção do Antigo Testamento. Ele está atacando diretamente a bênção que foi feita pelo Deus de Israel. Usando o básico, vocês não vão ter paz se o tesouro de vocês estiver na terra. Porque na terra o tesouro de vocês nunca estará seguro. E aí ele continua. A lâmpada do corpo é o olho. Isso aqui não está perdido esse texto. Quando ele fala da lâmpada do corpo, ele está associando, porque inclusive a continuação do texto vai ainda falar sobre isso. Ele está dentro de um contexto. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o seu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o seu corpo ficará escuro.
Pois se a luz que em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? O que Jesus está falando? Da nossa forma de ver o mundo. Jesus está nos dizendo que a maneira como nós... Está falando ali para os judeus. A plateia de Jesus é de judeus. De judeus que estão oprimidos por Roma, e lembrando de Salomão. E lembrando da promessa feita a Abraão. Eles querem riqueza, eles querem ficar ricos. Eles querem dominar seus inimigos. Eles querem os reis da terra os carregando em liteiras. Essa promessa que os profetas fizeram. E Jesus diz para eles, vocês estão em trevas. Porque o olho de vocês, a maneira como vocês veem o mundo, a maneira como vocês definem os valores de vocês está pervertida. E aí ele continua, para você não ter dúvida que o assunto não mudou. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções dizem a mamon. Porra, Jesus disse que não dá. Ah não, eu sirvo a Deus com o meu dinheiro. Sério mesmo? Sério mesmo? Como pessoas serviram a Deus com dinheiro no Novo Testamento? Zaqueu se encontrou com Jesus e disse, eu vou restituir todo mundo que eu prejudiquei. E 4 vezes eu vou devolver. O cara ia abrir mão de tudo. Jesus encontrou Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Estava na banca cobrando impostos. Jesus disse, vem e me segue. Ele largou a banca e seguiu Jesus. Maria Madalena e outras mulheres aparecem lá em Lucas 8 servindo o ministério de Jesus com o dinheiro que elas tinham. Porque mulheres não eram donas de suas posses, principalmente mulheres judias. Como esse dinheiro chegava em Jesus, ninguém sabe, mas não importa. Elas serviam a Jesus com seu dinheiro. O jovem rico, Jesus disse para ele, deixa tudo, vende tudo e me segue. E ele não o fez, porque tinha muitas posses. Porque ele pensou em tudo que tinha perdido, o tempo que tinha ganhado para conseguir aquilo. Ele era alguém que a bênção dos judeus estava sobre ele. A bênção de Israel estava sobre ele. Então você está me dizendo que se uma pessoa receber a marca de Cristo, ela vai abrir mão do dinheiro? Isso é o sinal da salvação, irmão. Se você ama o dinheiro, você está marcado pela besta. Não tem meio termo. Você pode não acreditar em Jeová, você pode ser o cara aí da pílula vermelha, estou lutando contra o sistema e tal. Eu faço isso porque eu preciso. Será, velho? Pensa bem se é porque você precisa. Pensa no que você faz com o dinheiro quando ele chega nas suas mãos. Pensa no que você sente quando você está sem dinheiro. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja no Novo Testamento, eles se transformaram. Eles doaram tudo o que tinham. Passaram a ter tudo em comum. Aí você vê o comunismo. O que o comunismo propõe? Essa comum unidade das pessoas, mas pela força de um regime. Sem alterar o coração delas. Mas o primeiro comunismo apareceu no Novo Testamento. O Espírito Santo libertou as pessoas do desejo pelo dinheiro, do desejo de posses, do desejo de ter bens. Eles vendiam tudo que tinham e dividiam entre os necessitados. Aquele que era rico abria mão de sua riqueza e a dividia para a multidão de outras pessoas. Você vai ver Paulo na carta dele aos Coríntios recolhendo dinheiro na igreja de Corinto para levar para Jerusalém, que era uma igreja que estava passando por um momento de pobreza. Não é, a igreja não levantava dinheiro para manter missionário na Índia nem na África, para poder plantar uma igreja lá para o líder da igreja ficar mais rico. Se nós dizemos, eu ganho dinheiro porque ganhando dinheiro eu vou servir a Deus, não é verdade. O objetivo de Jesus não é a gente alimentar mendigo embaixo da ponte com sopão. Porque hoje a prática da espiritualidade virou uma caridade sem vergonha. As pessoas só faltam ter um mendigo em casa, na parede, tipo um bibelô. Meu mendigo de estimação, olha aqui, ó, tá alimentadinho, tá gordinho. Todo dia eu dou uma sopinha para ele. E dormem nos seus milhões. E buscam trocar de carro todo ano. E no final do ano, e no carnaval, elas estão desesperadas para viajar, para gastar o dinheiro que elas não amam. Nos melhores hotéis, nos melhores resorts. Para usar para si o dinheiro que eles ganham para Deus. E a questão da miséria, do sofrimento não é resolvida nunca. O Espírito Santo muda o coração das pessoas. Jesus vai continuar falando coisas ainda mais pesadas.
Porque quando eu estou falando isso, você está pensando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar minha faculdade? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou me vestir? Jesus sabia que as pessoas pensariam isso. E aí o que ele disse? Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valei vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida, com toda a sua correria? Você consegue aumentar a sua vida? Você sabe quando você vai morrer? O que você tem no banco vai impedir que você morra? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. E no entanto eu vos asseguro que nem Salomão, não é à toa que Jesus fala de Salomão, em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Ele está dizendo que eles são fracos na fé, e nós somos fracos na fé, porque a gente não tem coragem de viver assim. Você não tem coragem de esperar uma provisão divina. Vai parecer um louco, irresponsável. Por isso não andeis preocupados dizendo o que iremos comer, ou o que iremos beber, ou o que iremos vestir. A preocupação nossa é de todo dia. O que eu vou comer hoje? Aí vou dar aula com que roupa que eu vou, né? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Não é de luxo, não é comer caviar, não é vestir Armani, é vestir, é comer, tá? Não é promessa de que se você, como ele vai dizer agora, buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz, mude o foco, busque o reino. E essas coisas que você precisa, não as que você quer, te serão acrescentadas. A prova aconteceu na própria igreja. Eles buscaram o reino de Deus, eles ficaram em Jerusalém, mesmo depois da morte de Jesus, poderiam ser mortos. Quando o Espírito veio sobre eles, foi acrescentado. Porque aqueles que eram ricos vinham e compartilhavam com aqueles que não tinham nada. Não vai cair do céu, mas vai cair do céu, de certa forma. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, a cada dia basta o seu mal. Essa é a porta estreita. Esse é o aperto. A promessa de Jesus não é viver sem essa angústia dentro do nosso coração, sem essa corrida de louco, sem essa perda de tempo. Você já notou que sua vida está passando? Quando foi a última vez que você parou para pensar nisso? Ontem você tinha 20 anos, você está com 40. Você correu todo esse tempo atrás de faculdade, de dinheiro, de suprir teu filho, tua família, você mesmo. E todo dia a necessidade continua. As pessoas querem ver sinais miraculosos. Mas como que a gente vai ver sinais miraculosos se eu tenho o melhor convênio para cuidar das minhas doenças? Se eu tenho um mercado cheio de opções ali para eu gastar todo o dinheiro e comprar comida e engordar e ficar todo cebosão? Como é que a gente vai esperar? Como é que vai acontecer multiplicação das coisas? Uma bênção aniquila a outra. No Evangelho de Lucas, Jesus aparece falando, e aí ele vai falar algumas coisas muito pesadas, ainda dentro desse contexto. Se você pegar Lucas 12, o que você lê em Lucas 12, um pouquinho antes, é o Sermão da Montanha, né? Jesus está falando mais o que eu acabei de ler. Né? Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida e tal, você vai ver isso em Lucas 12. No versículo 33 ao 34, veja só. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse texto aqui ainda é mais direto. O Evangelho de Lucas, quase todas as pregações de Jesus, elas vão ter a ver com isso. Elas vão, de uma forma ou de outra, falar de dinheiro, falar de finança. O capítulo 14 do Evangelho de Lucas, versículo 28. E um pouquinho antes ele tinha dito que quem não carrega a cruz e não vem após ele não pode ser seu discípulo. Ele fala isso no 27, depois no 28.
Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce, não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual rei que, partindo para guerrear contra o rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para negociar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Sabe aquela coisa do apego que se fala no budismo? O cristianismo ensina a mesma coisa. Jesus diz renunciar a tudo que possui. Tudo. Tudo. Não é uma coisa ou outra, não é só o que te faz mal. Não é parar de usar droga. É renunciar a tudo. É renunciar à posse de todas as coisas. É o abrir mão de ser dono de todas as coisas. Ele dá o exemplo da torre do rei, porque ele está dizendo o seguinte: você tem que planejar isso. Vocês estão me ouvindo agora? Você tem que planejar isso. Mas você precisa entender. Em seguida, Jesus vai dizer: se o sal perder o sabor, ele não serve para nada. Essa é a igreja de hoje, seja católica ou evangélica. Ela perdeu o gosto. Não me vem falar, a igreja católica é a que tem mais instituições de caridade no mundo. Tem mesmo. Admirável por isso. Eu sou católico e posso dizer que é admirável. Mas é pouco. O Papa Francisco fala muito dos pobres, mas ele não vira a igreja e diz empobreçam. Porque senão ele teria que começar a dizer isso para ele mesmo. Empobreçam. Começa em nós temos que abrir mão disso. Isso é uma coisa que nós não podemos fazer. Quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus fala da dificuldade do rico entrar no reino de Deus, e os discípulos falam, então quem vai poder se salvar? E aí Jesus diz, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Só Deus pode destruir isso dentro do nosso coração, mas eu preciso entender. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele fala de provisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está falando disso. Nos alimente, nos ajude. Quando ele diz, livrai-nos do mal, ele está dizendo, nos livre desta tentação. Não nos deixe cair em tentação. Que tentação? O que foi prometido para Abraão? Poder, fama e riqueza. O que é que foi prometido para Jesus? Transforme pedras em pão. Abundância. Pule do pináculo do templo e todos verão. Fama. Todos os reinos serão seus. Poder. As promessas que foram feitas a Abraão e que Abraão aceitou, elas foram feitas a Jesus e Jesus as rejeitou. Abraão caiu em tentação. Os judeus, os cristãos estão todos caindo em tentação. Você, eu, nós caímos em tentação. Só a marca do sangue do Cordeiro, do Espírito Santo, pode nos libertar. Para aí sim nós começarmos a falar de uma sociedade nova, de uma sociedade não apegada, de uma humanidade não escravizada. O mundo não aguenta a vida que nós estamos vivendo, gente. O planeta não suporta. E quando a gente vê tantas inovações tecnológicas tão poderosas, podem melhorar a vida de tanta gente, elas ficam restritas a um nicho, a uma elite rica, milionária. Os benefícios não chegam às pessoas porque eles são determinados por dinheiro. E aí, nós que amamos nossos familiares, que queremos viver bem, viver melhor, a gente vai e cai nessa tentação. Mas a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nossa vida vai acabar. E o máximo que você pode fazer é ganhar um dinheirinho para você ter um bom caixão. Ou, de repente, você vai ser cremado e vou jogar a tua cinza, sei lá, no Niágara. Olha como você é nobre. E depois? E depois? E tudo que você vai deixar aqui para seus filhos se matarem, se destruírem? E sua empresa, quem vai administrar? Não é uma palavra fácil, porque ela pressupõe que nós nos preparemos para uma vida totalmente diferente da vida que nós vivemos. Que nós estabeleçamos um conjunto de valores totalmente avesso ao que nós temos hoje. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, é o único caminho. Espero que você tenha a graça de Deus e a coragem para andar nele. Namastê.